Bom, então, boa noite, gente. Bem-vindos para mais um Sextou do Professor Klaus, né? Então, o nosso Sextou aqui, não temos cerveja, não temos caipirinha, mas temos uma conversa muito legal, né? Que é sobre ecologia. Né? Que nem aquele, como é, ah, tem uma vez por ano, começou acho que na Europa, nos Estados Unidos, já tem muitos anos aqui no Brasil, uma vez por ano o pessoal se encontra em bar para discutir ciência. Já viram isso? Acho que é Pint of Science, né? Que é uma cerveja inglesa, quase 500 ml, né? Que eles discutem. Aqui em Curitiba já teve várias vezes, então em vários bares diferentes e tal. É a mesma coisa a aula do professor Klaus. Sextou com o professor Klaus, né? Vamos discutir como se faz uma cerveja. Exatamente, Aren. Tem aqui em Curitiba também, Aren. Eu nunca fui, nunca tive a oportunidade de ir, mesmo porque eu dou aula praticamente todas as noites, né? Então, sobra pouquíssimo tempo para participar dessas coisas, assim, à noite. Mas é a mesma coisa aqui. Sexta-feira com o professor Klaus. Sexta-feira de discussão de ecologia. Bom, pessoal, vocês sabem, eu já avisei a aula passada, está lá no plano de ensino também, está no portal, que hoje é aula de revisão. Por quê? Semana que vem, dia 30 de abril, aliás, eu fiz um erro, pessoal, na semana 12, que é lá no portal, eu coloquei a live que ia ser dia 13 de abril, não é 13, é 23 de abril, né? O professor Klaus também erra, tá? É muita coisa, muito detalhe, acabou sobrando. Mas a gente vai ter a nossa avaliação global 1 na semana que vem. Na verdade, a avaliação global 1 vai abrir no dia 28 e vai até dia 4. O que eu digo para vocês é que guardem uma noite, uma tarde, uma manhã e façam a minha prova direto. São 6 perguntas, 4 objetivas e 2 discursivas. Esse foi o mesmo esquema do ano passado, né? Pelo menos eu, na turma de ecologia do ano passado, eu fiz a mesma coisa. 6 perguntas, 4 objetivas e 2 discursivas, tá? Gente, é prova online, meus filhos também estão fazendo prova online, etc. Não precisa estudar. Ah, precisa. Eu, se fosse vocês, estudava. Tá? É bom para a saúde. Para bom entendedor, minha palavra basta, né? Então, vocês precisam estudar, independente de qualquer coisa. Mas eu sempre falo assim, que o estudar não é só para a prova, isso que vocês têm que entender. O estudar é para a vida profissional de vocês, tá? E quando a gente estuda, professor, eu não vou seguir ecologia. Não, tudo bem, cada um tem um caminho que quer seguir e tem seus méritos, grandes méritos para seguir aquele caminho. Mas quando a gente estuda qualquer coisa, qualquer assunto, mesmo que não seja daquele caminho que vocês vão seguir, vocês vão treinando a mente, treinando a mente, treinando a mente. E vocês vão ficando cada vez melhores como seres que raciocinam. E a biologia, se vocês não raciocinarem na biologia, vocês não conseguem nada. Acho que vocês já notaram isso, né? A biologia precisa muito poder de pensamento, de raciocínio. Aliás, isso é uma das coisas que eu mais gosto na biologia. Mais gosto. Você tem que pensar sobre as coisas, né? Então, é bem legal tudo isso. Estudem para essa prova. Guardem um tempinho durante a semana aí, vão estudando as matérias, etc. Tá? Então, a prova vai abrir dia 28 e vai fechar dia 4. Eu, se fosse vocês, faria no começo do período, tá? Para garantir. Vai que ocorre um problema depois, e daí é toda aquela encheção de saco e tal, né? Então, façam logo no início. E, como eu falei para vocês, outro conselho que eu dou é guardem um período para cada prova. Então, por exemplo, próxima sexta-noite, que é o horário da minha aula, vocês vão guardar para minha prova. E vocês vão fazer a prova direto.
tá? A prova está acessível, eu sempre falo que tem 3 tipos de prova, né? Não sei se vocês já notaram. Aquela prova que todo mundo tira 10, aquela prova que só o professor tira 10, e aquela prova que nem o professor tira 10. Já viram essa prova? Que nem o professor tira 10? Não. A minha está que nem a primeira. Vocês têm condições de tirar 10 na prova. Se vocês se esforçarem, estudarem, prestarem bem atenção, tá? Não existe pegadinha em prova, nenhuma prova, de nenhum professor, tá? Vocês, alguns de vocês provavelmente vão ser professores, e eu dou maior apoio porque é uma profissão maravilhosa, maravilhosa. Vocês vão ver quando vocês tiverem que elaborar a prova. Não é pegadinha, é raciocínio. Vocês têm que pensar, têm que prestar atenção nos detalhes, né? Eu, quando vou sair para o campo, gente, vocês não sabem tudo que eu consigo enxergar, apesar de estar velho. É, a minha visão, a minha percepção, ela está tão treinada para detalhes, tão treinada para detalhes, que eu estou passando algumas vezes, olha que bicho legal, e todo mundo em volta. Aonde? O que você está vendo? Não, você não está vendo ali, olha que bicho legal ali e tal. Claro, só você está vendo, eu estou imaginando nada. Daí eu encosto, o bicho se mexe, e daí, é mesmo. Então, o que é isso? Isso é treino, para ver detalhes. Um bom biólogo tem que ter treino para ver detalhes, raciocinar em cima de detalhes, etc. Tá? Então, estudem bastante. Eu queria lembrar para vocês que dia 30 também é o último prazo para entregar o trabalho, né? E ele está na semana 13 também, que é a mesma semana lá do... Então, na semana 13, lá no início, material do professor, eu coloquei as regras para o trabalho, aquelas que eu passei para vocês, acho que foi semana passada, ou retrasada, não me lembro. E no final da semana 13, está lá uma abazinha entrega de tarefa. Lembrando que só um de cada equipe precisa entregar a tarefa, tá? Na semana 13, também tem uma coisa muito importante, que não haverá atividade de frequência, tá? Não haverá atividade de frequência. Entenderam? A frequência de vocês será dada pela realização da prova. Quem responder a prova automaticamente vai ter presença. Acho que isso é natural, né? É óbvio, né? Responder a prova quer dizer que estava naquela semana, né? Então, nós não teremos aula remota na sexta-feira que vem, tá certo? E o professor Klaus vai entregar as notas o mais rapidamente possível. A turma não é grande, é possível de eu conseguir fazer bem rapidinho, tá? E daí é só vocês acompanharem lá pelo AVA, lá das notas, né? Para acompanhar as notas de vocês. Bom, a gente combinou antes de começar a gravar a aula, a gente combinou que a nossa aula vai até 9h30, tá? É para não ficar tão cansativo, tão cansativo. Fernanda, vai ter 2 discursivas, Fernanda. Eu acho que eu falei isso, né? Falei, né? Vai ter 4 objetivas e 2 discursivas, tá? Prestem atenção. Principalmente nas discursivas, prestem muita atenção. Pensem antes de responder, tá bom? Façam com calma, com tranquilidade. Eu já estou acompanhando vocês desde o começo do ano. Uma coisa eu posso afirmar com certeza absoluta. Vocês são capazes. Ponto final. Agora, basta vocês quererem mostrar isso. Por exemplo, na prova, no trabalho, etc. Tá? Daí, dias 7 e 14 de maio, a gente vai ter aula prática, lá na Uniandrade. Vocês se lembrem que vocês têm que dividir a turma em equipes de até, deixa eu ver aqui, eu tinha anotado, acho que até de 3... Era até 3, que era, você falou até mesmo para usar os mesmos do trabalho. Isso, exatamente, até 3 alunos, e vocês têm que trazer uma substância que vocês queiram testar, desde que seja líquido e solúvel em água, tá?
Qualquer substância. Não pode ser substância que exploda, né, gente? Por favor, não vamos explodir a universidade, né? Pelo amor de Deus. Depois eu vou ser mandado embora ainda, né? Por quê? Porque os teus alunos explodiram a universidade, cara, só por causa disso. Não, nada demais. Nada demais, né? Vai ser por justa causa ainda por cima. Bom, mas daí eu vou mandar detalhes para vocês, mas prestem atenção, dia 7 e 14 de maio. A gente vai começar dia 7 e terminar dia 14. Outra coisa, a prova vai cair das aulas, deixa eu até anotar aqui, olha. Aulas 2 a, quer dizer, semanas. Semanas 2 a 8. Quer dizer, vai cair a parte de introdução à ecologia. Deixa eu separar aqui. Conceitos de ecologia, que foram 2 aulas, energia em sistemas ecológicos, ciclo biogeoquímicos e lei do mínimo de Liebig, que foram 2 aulas também. Não vai entrar dinâmica de populações. Por quê? Isso originalmente era um assunto do segundo bimestre, tá? A gente adiantou só porque a gente não podia dar aula prática. Se lembram disso? Só porque estava proibido de dar aula prática, senão a gente ia dar aula prática. Daí, colocando dinâmica de populações para avaliação global 2, fica mais bem separado, né? Senão fica muita matéria na primeira prova e pouca matéria na segunda prova, tá? Então, nós vamos deixar dinâmica de populações para segunda prova, para a prova do segundo bimestre. Tá certo? Então, são as semanas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São 7 semanas de aula. Dá para estudar, não é tanta matéria assim. Tá certo? Então, eu vou agora compartilhar um PowerPoint que eu fiz com os principais slides de cada aula. A gente vai repassar as ideias, não vamos parar em muitos detalhes, tá? Para dar o máximo, para chegar o mais longe possível, tá? É claro que vocês têm, por favor, todo o direito, dever de levantar a mão. Levantar a mão não adianta que eu não vou conseguir ver, mas de dar um grito, professor, estou com essa dúvida, tá bom? Estejam totalmente à vontade, tá certo? E daí, às 9h30, a gente para onde for. O importante é que a gente vai rever aqueles assuntos mais antigos, lá de fevereiro, março, e talvez até, de repente, começo de abril. Não sei. Não, abril não. Abril já é dinâmica de populações. Alguma pergunta até agora sobre a prova, sobre o trabalho? Não, tranquilo. Ótimo. Então, eu vou começar a apresentar, aqui já está separado para vocês. Daqui a pouco vocês vão conseguir enxergar. Acho que vocês estão enxergando já, né? Sim. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. O que aconteceu? O que eu estou fazendo? Fiz caca aqui comigo mesmo, gente. Vocês estão enxergando ainda? Sim, professor. Tá, é que eu mexi aqui um pouquinho, daí acabei me confundindo. Vamos lá, gente. Então, olha, só para vocês terem ideia, são 83 slides. Vamos até 9h30 ver o que dá. A gente começou o semestre, o ano, na semana 2. A semana 1 foi só a apresentação da disciplina. Por favor, não estudem a semana 1, tá? A gente começou na semana 2 dando uma pequena introdução ao que é ecologia. Né? A gente falou um pouco de história, o Gaunt começou a estudar demografia para seres humanos, e começou a se aplicar em outros seres vivos. O Leeuwenhoek, que criou o primeiro microscópio, né, ainda no século XVII, ele já falava da importância das cadeias alimentares, regulações de populações.
O Bradley, no século XVII ainda, falava de produtividade biológica. O Buffon, muito famoso, um livro muito famoso, com ilustrações de diferentes animais. 1756 falava sobre o princípio básico da regulação ecológica das populações. E o Malthus, né? Que em 1798 publicou um livro extremamente importante, onde que eles diziam que as populações podem crescer num ritmo exponencial, enquanto os recursos necessários para que essas populações sobrevivessem crescem em um ritmo aritmético, tá? Então, as populações crescem muito mais do que cresce a oferta de recursos. Olha lá, gente, há mais de 200 anos atrás, ele já falava que podia haver a desregulação entre a população e os recursos oferecidos a essa população. O livro dele foi Ensaios sobre a População, né? Então, a população cresce em progressão geométrica e a oferta de recursos em progressão aritmética. Quando a população passa a oferta de recursos, é o que Malthus chamou o ponto de crise, né? Esse livro, gente, foi muito, muito importante. Ele falava mais de seres humanos, mas ele foi muito importante também para a ecologia em geral, principalmente a ecologia humana, é óbvio, né? O Darwin e o Malthus, eles mudaram aquela visão aristotélica, né, sobre o que era espécie, o que era comunidade, o que era população, né? Então, a base para a mudança desse pensamento foi que muitas espécies foram extintas no decorrer dos tempos, existe competição causada por pressão populacional e, obviamente, a base da teoria do Darwin, a seleção natural e a luta pela existência são mecanismos evidenciáveis na natureza. Até que um botânico, Haeckel, criou em 1866 a palavra ecologia. Tudo que vocês já viram, tudo que eu acabei de explicar, fazia parte da ecologia. Só que ainda não tinha ninguém que colocasse tudo no mesmo balaio e explicasse o que era. O Haeckel fez isso em 1866. Então ele falou que ecologia é a ciência global das relações dos organismos com o mundo exterior que os envolve, no qual incluímos, em sentido amplo, todas as condições de vida e todas as formas de vida, inclusive o ser humano, tá? Então, o que o Haeckel queria dizer assim, ó, olha, quando a gente estuda a relação dos seres vivos com tudo que o cerca, inclusive outros seres vivos, a gente está estudando ecologia. Mas a ecologia surgiu bem antes do Haeckel. O Haeckel só organizou as ideias ali e deu um conceito básico. Mas a gente já estudava ecologia bem antes. Em 1896, o Schroeder foi um pouco além, né? Ele definiu duas palavras derivadas de ecologia: a autoecologia e a cineecologia. A autoecologia vai estudar a influência dos fatores externos sobre um animal, um vegetal, sobre uma espécie determinada. Então, eu quero estudar a autoecologia do Coleóptero XYZ, a autoecologia do ser humano. Então, eu vou fazer um estudo individual de um organismo ou de uma espécie, tá? E ver como ele reage com os fatores ambientais, com outros seres vivos, né? Fatores bióticos e abióticos. E ele separou a autoecologia da cineecologia. Enquanto a autoecologia é eu estudar um indivíduo, uma espécie, na cineecologia eu vou estudar comunidades. E daí como um se relaciona com o outro. Nenhum é mais importante no meu estudo. Eu vou estudar a relação de todos com todos. Quanto na autoecologia, eu tenho um que é mais importante. E vou estudar como ele se relaciona com todo o resto. Na cineecologia, todos são importantes. E eu vou estudar como todos se relacionam com todos, inclusive fatores abióticos.
E daí eu instiguei vocês, né, por que estudar essa tal de ecologia, né? Primeiro, curiosidade, o ser humano é um ser curioso por natureza, não adianta. Como funciona o mundo à nossa volta? Segundo, responsabilidade. Como o ser humano é o ser vivo com maior capacidade de inteligência, de raciocínio, e isso o promove a ter a maior capacidade de mudança do ambiente em volta, a gente precisa ter responsabilidade sobre o que a gente faz, né? A gente precisa saber como nossas ações modificam o meio ambiente. Terceiro, uma coisa muito legal que agora está ressurgindo bastante é a natureza como guia. Como podemos alimentar e dar outros recursos na nossa crescente população, né? Imitar a natureza. E isso a gente está voltando. A gente passou um longo período esquecendo de como a natureza faz. Agora a gente está voltando a ver e aplicar como que a natureza faz. E, finalmente, né, por que estudar ecologia? Porque a gente precisa sobreviver a longo prazo. É o que a gente chama de sustentabilidade. Como podemos promover a continuidade das condições que apoiam a vida na Terra? Alguém está querendo entrar, pelo jeito. Ó, já mais gente querendo entrar. Eu vou voltar aqui para nossa aula. Já autorizei, agora vocês estão vendo de volta. E a ecologia, ela não escapa de uma relação muito íntima, muito intensa com outras áreas, com microbiologia, climatologia, história, sociologia, zoogeografia, fitogeografia, ciências políticas. Tem revista internacional de políticas ambientais. Pode acreditar nisso. Química, oceanografia, geologia, física, economia, genética, demografia, botânica, zoologia, antropologia, microbiologia, e assim por diante. A ecologia é uma ciência inter e transdisciplinar por natureza, né? Mas, professor, como que a gente estuda a ecologia, né? A ecologia, ela tem uma sequência. Ela se divide em níveis hierárquicos, né? Não na ecologia, mas a gente pode começar estudando átomo, que formam moléculas, que formam organelas, que formam células, que formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas. Os sistemas em conjunto vão formar organismos. E aqui começa o estudo da ecologia, quando eu vou estudar organismos. Um indivíduo ou uma espécie, um conjunto de indivíduos forma uma população, conjunto de populações diferentes forma uma comunidade, conjunto de comunidades formam um ecossistema. E todos os ecossistemas do mundo, todas as formas de vida do mundo formam a biosfera. É interessante, nessa relação que a gente viu agora, o princípio do controle hierárquico do Odum. Né? Eu já falei para vocês, talvez tenha sido o maior ecólogo que o mundo já viu, né? Livro básico, Odum. Quer ecologia? Livro básico, Odum. Pronto. Tem outros livros maravilhosos? Tem. Claro que tem o da Josa, muito bom também, mas Odum é base, né? No princípio do controle hierárquico, Odum falava, à medida que os componentes produzem grandes conceitos nas sequências hierárquicas, surgem novas propriedades. Ou seja, não há como explicar todas as propriedades em um único nível com base na compreensão dos componentes que estão abaixo. Se lembra que eu falei naquela aula? 1 mais 1 não dá 2. Pode até dar 2, mas não necessariamente. 2 mais 2 pode dar 4, pode dar 5, pode dar 10, pode dar 20. 10 mais 10 pode dar 20, mas pode dar 25, pode dar 50. E é isso que o princípio do controle hierárquico faz. Quando você tem dois organismos, cada um tem um valor. Quando eles se juntam, pode ser que o valor deles seja maior que a soma dos valores individuais. E daí você passa para segundo nível hierárquico, né?
organismo, população, comunidade, com outra intensidade, com outro grupo de relações. Nunca se esqueçam disso. Se eu estudo uma população, a segunda população, separadamente, quando eu for estudar a comunidade, a soma daquelas duas populações, não é a soma de A com a soma de B. Pode ser A mais B, mas pode ser A mais B mais alguma coisa. Ou A mais B menos alguma coisa. Também pode ser. Esse é o princípio do controle hierárquico, uma coisa básica na ecologia, tá? Então, como a gente viu, organismos formam populações, que formam comunidades, que formam ecossistemas, que formam a biosfera. Até agora, alguma dúvida? Até agora, alguma dúvida, pessoal? Não, beleza, professor. Ótimo. Qualquer coisa, deem um grito. Pode parar minha aula. Esteja à vontade para parar minha aula. Beleza. E daí, a gente foi para a semana 3, onde que a gente começou a discutir alguns conceitos mais detalhados, né? O primeiro conceito, esse deu trabalho, né? É o conceito de espécies, ou espécie, né? E o conceito que a gente sempre ouve de espécie é um grupo de indivíduos que se reproduzem entre si. Ah, que legal, que se reproduzem entre si. Se e si, né? Que consegue dois indivíduos se reproduzem e dão origem a uma nova geração, uma prole. Mas nem sempre dá certo. As bactérias, por exemplo, 99,999% das bactérias se reproduzem por bipartição. Eu mostrei esse colêmbulo aqui, olha que coisa mais linda, gente, que coisa mais linda. Isso é maravilhoso. E Folsomia cândida se reproduz partenogeneticamente. E tem muitos organismos que se reproduzem partenogeneticamente. Tem alguns lagartos que se reproduzem partenogeneticamente, né? Que não precisam do macho, a fêmea já dá origem a um novo filhote. É claro que nessas populações existem machos, porque de vez em quando eles têm que fazer reprodução sexuada para manter a saúde genética da população boa. E os híbridos, né? A gente sabe que tem híbridos que se reproduzem e dão origem a uma prole fértil. Ah, uma ideia, olha, cães e lobos são duas espécies diferentes. Antigamente a gente achava que o cão era a mesma espécie do lobo, só que modificado pelo ser humano. A gente sabe que cães e lobos são espécies diferentes. Hoje a gente sabe. Só que existem duas raças de cachorro que foram obtidas do cruzamento de pastor alemão com lobo. O Sarlos, da Holanda, e o cão-lobo da Tchecoslováquia, da onde que é hoje a República Tcheca e a Eslováquia. Antigamente era um país só. São duas raças de cães que foram obtidos a partir da década de 50, cruzando-se. No cão-lobo foi um macho lobo com uma fêmea, pastor alemão, e no Sarlos foi o contrário, né? Um macho pastor alemão com uma fêmea lobo. E você tem o cão-lobo da Tchecoslováquia, existe aqui no Brasil, inclusive. Ele parece mesmo um lobo de verdade, só que não é a mesma coisa. Tem alguém querendo entrar na aula? Aqui, o Lucas está querendo entrar aqui. Então, vamos continuar aqui com a nossa aula. Então, vocês viram que a ideia de espécie não é tão simples assim, né? E esse é o conceito mais complicado que existe dentro da ecologia. O que é espécie? Eu falei para vocês que tem 8 conceitos principais, né? O morfológico ou fenético, que é organismos similares, com a mesma morfologia. Mas a gente sabe que em algumas espécies, o macho e a fêmea são extremamente diferentes, o tal do dimorfismo sexual. E as variações que existem intraespecíficas?
Então, o morfológico ou fenético já foi muito importante, mas está caindo de moda. O conceito biológico do Mair, 1982, espécies são grupos de populações atualmente ou potencialmente intercruzantes, que são reprodutivamente isoladas e que ocupam um nicho específico. Então, se tem um grupo de indivíduos que consegue cruzar entre si, que estão isolados de outros indivíduos e ocupam um nicho específico no meio ambiente, isso pode ser considerado uma espécie. O ecológico vai nessa linha. Espécies são definidas por seus nichos ecológicos. E aquelas espécies cosmopolitas, que ocupam vários nichos ecológicos diferentes? A teoria de reconhecimento do Patterson, espécie é a população mais inclusiva de indivíduos biparentais, que têm pai e mãe, que compartilham um sistema comum de fertilização. Então, a espécie é definida pela sinalização, um sistema específico de reconhecimento do acasalamento. Então, você tem uma fêmea que está pronta para reproduzir e um macho que quer reproduzir. Se os dois, eles conseguem se auto-reconhecer como sexo oposto da mesma espécie, é uma espécie por reconhecimento. Então, o Templeton falou de coesão, né? Coesão, unir. Então, combina isolamento reprodutivo, seleção ecológica e compatibilidade reprodutiva. O Simpson falou do conceito evolutivo, né? E daí a gente entra numa outra ideia, o evolutivo e os próximos conceitos, onde que uma espécie é uma linhagem que foi se desenvolvendo a partir de um organismo ancestral até o descendente, mantendo nisso uma identidade separada de outras linhagens no tempo e no espaço. O filogenético pega essa ideia, o filogenético e o genealógico, né? Pegam essa ideia. O filogenético diz que uma espécie é aquela que todos os seus indivíduos descendem de um único ancestral. E eu não estou falando de um indivíduo, eu estou falando de um grupo único, e daí, a partir daí, se forma a espécie ao longo do tempo. Já o genealógico fala que uma espécie pode ter várias filogenias. Então, ele não é mais monofilético, que nem falava o conceito filogenético de espécie, tá? É uma variante do conceito filogenético, mas pode vir de vários indivíduos diferentes, tá? Qual é o conceito mais correto? Não sei, gente. Isso é muito difícil de falar, tá? Tem gente que usa muito o conceito filogenético e tem gente que usa muito o conceito biológico. Os outros conceitos, o morfológico já era, né? A gente já mudou, e os outros não são muito falados, tá? Mas principalmente o filogenético e o biológico, tá? A gente falou que quando indivíduos da mesma espécie se unem, eles formam uma população. Então, quando indivíduos da mesma espécie habitando um mesmo lugar, no mesmo período de tempo, eles formam uma população. A gente fala, então, que população é um grupo de seres vivos, que interagem um com o outro e se cruzam, dando origem a uma prole. Um outro conceito muito importante que a gente falou, ecótipo, né? Então, dentro não de todas as espécies, mas dentro de algumas espécies, eu posso ter diferentes populações com algumas pequenas diferenças genotípicas, quer dizer, na herança genética, e essas pequenas diferenças genotípicas vão criar novas proteínas que vai proporcionar com que aquele grupo de indivíduos daquela população ele consiga habitar outros lugares. Ele tem uma melhor adaptação a diferentes lugares. Isso pode vir de uma adaptação fisiológica, morfológica,
de comportamento ou qualquer outra coisa. Não é o suficiente para separar espécies, mas é o suficiente para fazer com que aquela espécie ocupe outros nichos. Tá? Seguindo aqui, mais importante, comunidade é quando diferentes populações de diferentes espécies vivem juntas e interagem, né? Elas podem interagir como concorrentes, onde que elas vão concorrer pelo mesmo fator ecológico, seja alimento, seja água, seja luz, etc. Podem ser predadores e presas, né? Onde um se alimenta do outro, ou podem interagir de forma simbiótica, né? Onde que os dois, já vou falar sobre isso daqui a pouco, onde que as duas populações ou mais, né? As duas ou mais populações, elas vão se unir por algum motivo qualquer. E daí, tudo isso daí, todo esse conjunto de relações, concorrentes, predadores, presas, simbióticas, formam o que a gente chama de relações ecológicas interespecíficas. Ecossistema, né? Ecossistema significa sistema aonde se vive. Então, eu tenho populações que formam comunidades, e ecossistema é quando eu reúno várias comunidades numa área determinada. E vou estudar a inter-relação com o ambiente físico, levando em consideração fluxo de energia, cadeia alimentar, diversidade biológica. Eu quero que vocês se lembrem que todo ecossistema ele é formado por um biótopo, uma área física e um conjunto de seres vivos, pode ser de diferentes espécies, tá? Não tem um número específico. E um conjunto de seres vivos que ocupa aquele biótopo, aquela área. Esse conjunto de seres vivos se chama biocenose. A biocenose é importante porque ela vai interagir, os seres vivos vão interagir entre eles e com o biótopo, tá? Então, todo ecossistema é formado por fatores bióticos, seres vivos chamado biocenose, e fatores abióticos, luz, umidade, pH, solo, ar, água, temperatura, que é o chamado biótopo. Então, todo ecossistema tem biocenose e biótopo. E, por fim, o conjunto de ecossistemas é a biosfera. É o conjunto de todos os ecossistemas da vida. É o maior nível de organização ecológica. É toda a biota, todos os seres vivos, e como eles se interrelacionam com os diferentes compartimentos ambientais. Litosfera, hidrosfera e atmosfera. Tá? Já não vou entrar em detalhes de história. E daí, na semana 4, a gente continuou estudando conceitos de ecologia, né? A gente começou com fatores ecológicos. E talvez esse seja um dos conceitos mais importantes que a gente tem que ter quando vai estudar a ecologia de alguma espécie, ecologia de populações, de comunidades, de ecossistemas. Fator ecológico. Nunca mais se esqueçam disso. Qualquer elemento do meio suscetível de agir diretamente sobre os seres vivos, pelo menos durante parte do seu ciclo de desenvolvimento. Então, qualquer coisa que pode ter uma influência na vida dos seres vivos, não interessa qual ser vivo, pode ser população, pode ser comunidade, pode ser ecossistema, etc. Qualquer fator que vá agir ali é um fator ecológico. Daí a gente divide em dois grandes grupos, fatores bióticos, bio, vida, e fatores abióticos. A é negação, sem. Biótico é vida, então é fatores sem vida. Fatores com vida e fatores sem vida, né? Esses são os fatores ecológicos. Por exemplo, temperatura, né? Que talvez seja o fator mais importante do clima como um todo.
processos metabólicos dependem da temperatura. Se a temperatura baixa muito, esses processos metabólicos vão caindo. Fotossíntese, respiração, digestão, né? Eles seguem mais ou menos a lei de Van't Hoff, que é uma lei da física, tá? Inclusive, da físico-química. É a velocidade de uma reação resulta da temperatura. Até um limite, é claro, né? Não pode ser temperatura muito alta, porque começa a desnaturar as proteínas daí. Mas em temperaturas mais baixas, as reações são mais devagar. Quando vão aumentando a temperatura, as reações vão ficando mais rápidas. A água, né? A água, pô, eu até fiz uma brincadeira com vocês. Quer emagrecer? Perca a água do corpo. Por quê? Porque 70% a 90%, depende do organismo vivo, né? É feito de água, para todos os organismos vivos, né? Então, a gente prende a água, tenta reduzir o máximo possível a perda de água, senão a gente vai ter problemas ecológicos e fisiológicos fundamentais. É claro que alguns organismos se adaptam melhor do que outros. Por exemplo, espécies aquáticas vivem o tempo todo dentro da água. Higrófilas vivem meio úmido. Mesófila, necessidade de água moderada, suportam a alternância de estações secas e úmidas. Espécies xerófilas vivem em lugares secos, onde a falta de água é permanente o tempo todo. A gente falou da luz, né? A luz age principalmente pela intensidade da luz, o comprimento de onda e pela duração, quanto tempo a luz vai agindo. E daí forma os ritmos biológicos, né? Meu filho, por exemplo, a fazer ele acordar às 6 horas da manhã, a gente precisa ter muita coragem, né? É complicado, mas ele fica até tarde da noite, de madrugada, lá com os amigos no computador, etc. Né? É o ritmo dele, eu já sou o contrário. Então, é o ritmo biológico. Na grande maioria dos seres vivos, ele é induzido pelo fotoperíodo. Então, quando tem luz, tem maior atividade. Quando falta ou não tem luz, né? Acabou a luz à noite, diminui a atividade. A não ser alguns organismos específicos, por exemplo, que caçam à noite, né? Se alimentam à noite, etc. E a luz, ela é muito importante no ritmo biológico, porque inclusive faz a sincronização do ciclo de desenvolvimento com estações mais favoráveis, chamados ritmos circadianos. Por que a grande maioria dos animais, por exemplo, e dos vegetais também, se reproduz na primavera-verão? Porque quando começa a aumentar a duração do dia, já sabem que os dias vão ficar mais quentes. Que não vai precisar passar pela agrura do inverno. Tá? Ecótono é um outro conceito bem interessante da ecologia, né, que é a área de transição ambiental, né? Quando eu tenho, por exemplo, a transição entre uma floresta e o campo, a gente chama mudanças bruscas na vegetação em gradientes ecológicos, né? Esses ecótonos são grandes indicadores de mudanças, de resposta a mudanças climáticas, né? Porque eles sentem primeiro, exatamente por ser uma transição, por não estar bem definido, eles sentem primeiro grandes mudanças, tá? Normalmente, a gente tem organismos típicos de um tipo de ambiente e de outro tipo de ambiente. O ecótono, que é a transição, né? Casa sob tensão, né? Vem do grego, oikos e tonos, né? O ecótono, que é a transição, ele tem característica dos dois lados. Então, alguns organismos de um ambiente podem ir para o ecótono, como do outro ambiente também. Mas pode ter espécies endêmicas, espécies típicas do ecótono também.
Outro conceito que a gente falou foi habitat, né? A área ecológica ou ambiental habitada por uma determinada espécie. É simples, né, gente? É um lugar, é um ambiente físico onde que aquele organismo vive, onde que ele tem alimento, abrigo, proteção e companheiros para a reprodução, se for o caso. E o habitat sofre sob fatores ecológicos bióticos e abióticos, né? É bem simples. Nicho ecológico, a gente pode dizer que é um pouco mais especializado do que um habitat. Um habitat é mais geral. O nicho ecológico vai ficando cada vez mais especializado. É onde que é normalmente ligado a uma espécie, né, só ou poucas espécies, onde que eles se encontram, têm o seu papel no ecossistema, eles têm maior poder de adaptação a fatores limitantes e acham as suas necessidades de reprodução, tá? Então, o nicho ecológico é a mesma coisa que habitat, só que mais especializado. O habitat, ele tem uma variação maior de condições. O nicho ecológico, ele é bem específico. Outra coisa que a gente tem que estudar na ecologia são as chamadas relações ecológicas, né? Como os diferentes organismos se relacionam. Relações intraespecíficas entre os indivíduos da mesma espécie, da mesma população, e relações interespecíficas com os organismos de uma espécie com organismos de espécies diferentes. Essas relações podem ser harmônicas, né? Onde que pelo menos um dos dois se beneficia, mas não tem grande problema para o outro. Ou pode ser também relações desarmônicas, não são mais harmônicas, onde que uma ou mesmo as duas espécies são prejudicadas. Gente, didaticamente a gente fala em relações ecológicas entre duas espécies, tá? No caso das interespecíficas. Mas pode ser mais, tá? Pode ser várias espécies juntos. A gente didaticamente fala sempre de duas espécies, mas pode ser bem mais do que duas espécies. E daí eu dei alguns exemplos, né? Coloquei aqui duas espécies, mas lembrem-se que pode ser mais. Quando está zero, é que nem falava minha tia, que morreu com 81, 82 anos, ela falava assim, não cheira nem fede. Não cheira nem fede. Já ouviram isso? É o neutralismo. Não cheira nem fede. Sei lá, podemos, vai, vamos. Competição. Esse cheira e fede muito mal, né? Os dois saem perdendo, por isso eu coloquei o menos, né, da matemática. Parasitismo de A em B, então A ganha, mas ele parasita B, então B perde. Predação de A em B, que o A mais vai ganhar, se alimenta do B, que vai morrer, né? Que vai perder. Comensalismo, né? Onde que o A ganha, mas o B não está nem aí. Tudo bem, pode fazer. Isso é muito comum nos oceanos, comensalismo. Cooperação, que é uma interação não obrigatória. Tanto a cooperação quanto o mutualismo, os dois ganham. A e B ganham. Qual a diferença, professor? Na cooperação não é obrigatória, eles podem desfazer. No mutualismo, é obrigatório. Por exemplo, nós com os nossos micro-organismos no aparelho digestório, né? Lá, quando a gente vai tomar Yakult, né? Os lactobacilos, a gente vai tomar lactobacilos para regular a digestão. A gente precisa. Se você matar todos os micro-organismos do teu aparelho digestório, tem muita coisa que você não vai conseguir digerir, porque são eles que quebram, né? Um outro conceito legal que é a homeostase é a propriedade de um sistema aberto de regular o seu ambiente interno, né? Por exemplo, uma célula consegue regular o pH interno da célula para ficar estável. Um organismo como nós, de sangue quente, nós conseguimos regular nossa temperatura interna. Tanto que se a gente sobe 2, 3 graus
ou desce 2, 3 graus, a gente já tem problemas sérios. E um ecossistema também pode fazer isso, né? Por exemplo, quando vai consumir mais dióxido de carbono, né? Está aumentando o teor de dióxido de carbono, a vegetação cresce e assim por diante. Lembrando que a hemostase, ela não é conseguida sempre, né? Porque, principalmente o ser humano produz substâncias que vão para o meio, que os ecossistemas, organismos e tal, não conseguem mais combater. Então, eles vão perder essa capacidade de regulação, vão perder a homeostase. Falando nisso, gente, vocês sabem que ontem foi o Dia da Terra, né? E ontem o Biden lá, o presidente americano, organizou uma conferência internacional entre chefes de Estado do mundo inteiro, via online, né? E até o nosso presidente foi falar, né? Então, o Biden quer mudar as coisas. Voltou os Estados Unidos para o Acordo de Paris, para a diminuição dos gases de efeito estufa, e agora ele está pressionando todo mundo. E está certo o Biden. A gente tem que diminuir a nossa emissão de gases de efeito estufa. Ah, mas o Brasil emite pouco, mas poderia emitir bem menos, né, gente? Se a gente parar de desmatar e queimar áreas naturais, a gente desaba na produção de gases de efeito estufa, na emissão de gases de efeito estufa. A gente literalmente desaba. E eu falo, como agrônomo, a gente pode até aumentar a nossa produção agrícola sem desmatar 1 metro quadrado. Só pegar áreas que já foram desmatadas, áreas que estão degradadas e recuperar isso, a gente dobra a nossa produção agrícola sem desmatar uma árvore a mais sequer. A gente sabe disso e os nossos governos sabem disso há muito tempo, né? Só que, vocês sabem, precisa de vontade política, né? Para que a boiada não passe de qualquer jeito, né? A gente tem que regular essa passagem da boiada. Resiliência. Essa palavra mágica que todo mundo fala é quando o ecossistema começa por indivíduo, populações, comunidades, até chegar ao ecossistema, ele consegue aguentar, resistir a qualquer perturbação, dano, distúrbio e se recuperar de forma relativamente rápida. Eu sempre falo, ali do lado da Ana Andrade, passa o Rio Barigui, ele é poluído muito, acreditem, muito poluído, extremamente poluído. Se a gente parar hoje agora, de jogar qualquer poluente no Rio Barigui, nos seus afluentes, né, que levem até o Rio Barigui, o rio vai se recuperar. Ele vai demorar bastante tempo, porque a gente literalmente matou o rio já, né? Então ele tem que renascer das cinzas que nem uma fênix. A resiliência pode se dar por causa de eventos estocásticos naturais, como incêndios, inundações, tempestade de vento, de areia, etc., ou eventos humanos, como desmatamento, mineração, agricultura, introdução de espécies exóticas e tudo. O grande problema é, quanto maior for esse dano, quanto mais tempo durar esse dano, mais vai afetar os ecossistemas e vai mudar aquele ecossistema. Ele vai resistir? Vai. Ele vai perder bastante coisa, mas como ecossistema ele vai resistir. Daí a gente para com o dano, ele vai recomeçando. Mas quanto maior for o dano, maior for o tempo seguido, maior é a dificuldade no ecossistema se recuperar. A gente, por exemplo, trabalha com recuperação de áreas degradadas, né? Quando se acaba com todo o ecossistema, tira toda a vegetação, o solo foi-se, a gente pode recuperar isso. Na verdade, o próprio ecossistema vai se recuperando aos poucos.
Mas a gente pode, eu já trabalhei muito com isso, vários sistemas diferentes, a gente pode ajudar aquela recuperação a ser mais rápida, mais rápida, mais rápida, né? Isso é a resiliência. E tem também um conceito muito legal que se chama elasticidade. Na economia, o preço da demanda mede a intensidade da variação da quantidade, não tem esses acentos no dá, tá? Da quantidade demandada de um bem diante da variação do preço. Isso significa o quê? Quanto maior demanda eu tenho, mais gente querendo aquele produto, o produtor que detém aquele produto, ele vai fazer um mini leilão. Vocês querem? Então vão ter que pagar mais, vão ter que pagar mais. E daí ele vai testando o mercado até onde o mercado paga. Na física, é o regresso do volume da matéria após essa deixar de ser comprimida. Eu vou comprimir alguma coisa, ela volta ao mesmo lugar. Quanto maior a elasticidade do material, mais ele volta ao estágio anterior. Quanto menos elasticidade, menos ele volta. E na biologia? Ah, tem isso na biologia também. É a capacidade de um organismo adaptar-se a diferentes condições bióticas e abióticas. Eu mostrei esse gobiíde aqui, né, esse peixinho, que até anda, ele tem até um pulmãozinho rudimentar para poder respirar, ele pode ficar mais de um dia fora da água, inclusive. Ele vai de poça em poça, ele é marinho, né? Não é de água doce, pelo menos que eu saiba, tá? Mas o maior exemplo somos nós. Nós nos adaptamos hoje a qualquer condição do planeta. A gente vive em deserto, a gente vive no gelo, a gente vive nos trópicos, país temperado, subtropical. Daqui a pouco a gente está vivendo embaixo d'água, né? Mas qual é a diferença do ser humano? Ah, ele se adapta fisiologicamente? Não. A gente não se adapta fisiologicamente. A gente constrói coisas para a gente poder viver naquela condição. Todos os outros seres vivos, não, eles têm que se adaptar fisiologicamente. O ser humano, não. Ele constrói a adaptação dele, digamos assim. Perguntas até o momento, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Hein, gente? Não, professor. Tudo certo? Não, prof, tranquilo. Então, agora a gente vai para a aula da semana 5. Tem uma coisa que quando a gente estuda ecologia, sistemas ecológicos, a gente vai ter que estudar em um momento ou outro, que é energia nos sistemas ecológicos. E quando a gente fala em energia em algum sistema, a gente precisa estudar a primeira e a segunda lei da termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação de massa e energia. Ela fala que matéria e energia não podem ser criadas ou destruídas, somente transformadas. Então não tem como eu criar energia, não tem como eu criar matéria. Ah, mas professor, quando eu vou fazer um pão, eu crio matéria. Não, você junta matérias diferentes para criar uma terceira, o pão, né? Energia também, mas eu criei energia a partir do vento. Não, você transformou a energia do vento em energia elétrica. É isso que você fez. Você simplesmente transformou, tá? Eu posso transformar em várias coisas diferentes. Em termos de seres vivos, processos físicos, químicos, biológicos, mas não desaparece. Matéria e energia não desaparecem. Elas se transformam de uma forma em outra, mas não desaparece. Então eu dei o exemplozinho aqui, né? A gente pega, vai tomar um sorvete gostoso, tem energia química e transfere ou forma a partir da energia química a energia cinética para se movimentar. Uma planta, quando pega a energia do sol, energia da luz, transforma em energia química para ela crescer, né? Para ela se perpetuar. Essa é a primeira lei da termodinâmica. E a segunda? Bom, a segunda surge de uma pergunta, né? Se a energia nunca é criada nem destruída, significa que ela é reciclada várias vezes? E daí eu respondi lá bem, sim e não, né?
a energia não pode ser criada nem destruída, mas ela pode ser passar de uma forma mais útil para uma forma menos útil. É o grande exemplo do calor. A gente usa calor para realizar um trabalho, mas a gente nunca vai ter 100% de eficiência. E daí até eu mostrei para vocês, não está aqui, eu tirei, né? O ser humano correndo ou andando, né? A gente come um sanduíche, pega energia química, transforma em energia cinética, mas uma parte dessa energia a gente vai perder na forma de calor. Só uma parte da energia que a gente acumulou do sanduíche, a gente vai transformar em energia cinética, para nos movimentarmos, para nós vivermos. O problema, gente, sabe qual que é o problema? Quando a gente come aquele sanduíche triplo lá do McDonald's, do Burger King, sei lá o quê, uma pizza de 10 pedaços, 12 pedaços sozinho, né? E não gasta energia cinética. Daí a gente vai acumular tudo dentro do nosso corpo. Então, quando a gente come um sanduíche triplo, a gente tem que se movimentar bastante para perder bastante energia através da energia cinética e para perder também na forma de calor. Se a gente não faz isso, a gente vai acumulando energia. Para onde vai? Gordura. E a primeira e a segunda lei da termodinâmica começam a explicar a tal da produtividade, né? Que é a energia radiante que é convertida em substâncias orgânicas pelas atividades fotossintéticas e quimiosintéticas dos organismos produtores. Então, tem o sol, as plantas vão captar essa energia, vão crescer, e daí todo o resto da chamada cadeia alimentar vai depender disso. A produtividade da base da cadeia alimentar vai definir como o resto da cadeia alimentar vai se formar. E toda energia vem daqui. Por mais que um organismo não seja, não vá se alimentar de plantas, ele vai depender de outros que se alimentam de plantas. Pessoal, eu quero até contar uma historinha que aconteceu essa semana conosco, acho que foi quarta-feira. Eu estava trabalhando aqui no escritório, de repente chega meu filho e... Pai, a Gigi está comendo alguma coisa. Gigi é uma cadelinha que a gente tem. Eu tenho um jardim grande aqui com uns 1.000 metros quadrados, que é só para Gigi e para o Choco. 2 dos meus 9 cachorrinhos. E eles têm um jardim enorme só para eles. Daí, de vez em quando, eles conseguem pegar um passarinho, um rato, né? Gambá ainda não pegaram, mas eu acho que pelo menos um gambá jovem podem pegar. E daí eles vão despedaçando, alguma parte eles comem até, né? Eles dizem assim, pai, você não dá comida pra gente, a gente tem que caçar, né? É como se eu não desse comida para eles. Mas o meu filho veio, pai, a Gigi tá comendo alguma coisa bem grande. Eu fui lá ver, gente, sabe o que era? Um gavião adulto. A Gigi estava comendo um gavião adulto. Um carcará, será? Pois é, eu não sei se era um carcará, porque ele já estava meio despedaçado. Ela não chegou a comer, mas ela começou a despedaçar, porque eu cheguei muito rápido. É um jardim onde tem muita árvore. E nenhum gavião desce até o solo onde que tem muita árvore. Mas tem muita árvore mesmo. Tem lugares que nem cresce grama de tanta árvore que tem fazendo sombra. É um bosque muito bonito. Tem gaviões fazendo ninho numa araucária nossa. E daí eu pensando assim, será que o gavião desceu até o solo e eles mataram o gavião? Gente, com umas unhas desse tamanho. Daí eu fiquei preocupado com os cachorros, né? Os cachorros devem estar despedaçados, né? Sangrando. Um gavião adulto com um bico desse tamanho, com garras desse tamanho, vocês acham que não ia, como se diz,
não ia brigar com os cachorros? E daí chegou minha esposa, ela estava na casa da mãe dela, chegou minha esposa, contei a história, e daí ela disse assim, olha, ontem eu vi um gavião com uma cobra, segurando uma cobra. O que que a gente acha que aconteceu é que era uma cobra venenosa, ele pegou aqui perto, do outro lado da BR, aqui da linha verde, que tem uns campos, e a cobra deve ter mordido ele. E ele caiu morto no nosso jardim. Mas olha, gente, eu vou fazer 52 anos de idade, eu moro nesse terreno há 48 anos. 47, não, 48 anos, mais ou menos. Eu nunca vi isso. E olha que eu já vi bastante coisa aqui em casa. Muita coisa aqui em casa. A minha mãe, que é minha vizinha, ela tem um bando de... Não é... Ai, aquele é bem grande. Não é mutum. É um outro pássaro bem grande, tipo galinha, assim, peru, que tem lá, livre, se reproduzem lá, vão comer a comida do cachorro lá da minha mãe. Eu já vi saracura, aqui em casa tem muita saracura, tem cobra, tem gambá, tem rato, tudo que é tipo de passarinho, tem pica-pau, urubu, obviamente rolinha, pomba. Aqui é um paraíso, é uma área 5.000 metros quadrados de quase só árvore, praticamente só árvore. As casas ficam no meio das árvores, inclusive. Mas eu nunca vi um gavião descer até o solo aqui, nunca. Foi assim, uma experiência diferente. E os meus cachorros estavam sem nenhum arranhão, sem nada. Então não foram eles que mataram o gavião caiu. A gente também pensou que poderia ser alguém que atirou no gavião. Só que a gente ia ter ouvido um tiro, né? E a gente sempre tem 24 horas por dia alguém em casa. A minha mãe também, alguém ia ouvir um tiro, né? Porque foi bem no meio do nosso jardim que o gavião caiu. Então a gente ia ouvir um tiro. Ia. Foi assim, muito estranho, gente. Foi muito estranho mesmo, né? Mas, bom, provável que tenha sido a cobra que picou o gavião e, e daí o gavião morreu por causa disso, né? Provavelmente foi isso, infelizmente, né? É É o que uma mais pena. faz sentido, né? Faz sentido, né, Júnior? Faz Uhum. sentido, né? E vocês sabem que cachorro, quem tem cachorro sabe que eles são predadores. Não adianta. É o instinto, né? É o instinto deles, exatamente. Não tem nem como parar, né? É o instinto deles. Eu, aqui em casa, de vez em quando, os cachorros, eles acuam gambás. E quando eu vejo que eles acuaram um gambá, a minha primeira reação é, eu prendo todos os cachorros. E daí eu espero o gambá sair até... Eu tenho uma área de mato, onde que os cachorros não entram, assim, dá uns 2.000 metros de mato, 2.000 metros quadrados de mato, mato puro mesmo. Nem a gente entra lá. E eu deixo daí o gambá voltar e tal, daí eu vou lá, vejo se o gambá tá lá ainda. Se ele já foi embora, eu solto os cachorros, né? Mas se não, eu prendo os cachorros e deixo o gambá sair. Mas um gavião foi a primeira vez que eu vi na minha vida, gente. Bem estranho isso. E era um gavião adulto. Era mais ou menos o tamanho de um carcará. Agora eu não sei se era carcará, não consegui ver, porque ele já estava sem pena e tal, mas era mais ou menos o tamanho de um carcará. Tá destruído já. Estava destruído. E agora a gente ficou de olho nos cachorros, né? Foi quarta. A gente ficou de olho nos cachorros, porque se eles tivessem consumido carne com veneno, eles podiam morrer também, né? Então a gente É ficou de verdade. olho, qualquer coisa, sai correndo com eles para o veterinário, né? Uhum. Mas não aconteceu nada, né, dos males o menor. Bom, só uma historinha para vocês bem interessante. Vamos continuar aqui com nossa matéria. Agora já está voltando para vocês. Então, produtividade é um conceito extremamente importante. A gente tem a produtividade primária bruta, né, que é a taxa total de fotossíntese lá dos produtores, do primeiro ponto da cadeia alimentar.
A partir disso, a gente tem a produtividade primária líquida, que é a parte da produtividade primária bruta, dá para ver bem nessa figura aqui embaixo, né? Aqui, até vou acionar aqui a caneta para explicar, para explicar bem o que eu fiz aqui. Vou acionar a caneta para explicar bem para vocês. Então, a produtividade primária bruta é tudo o que os produtores, as plantas produzem, né? Só que uma parte elas expiram, elas gastam também. Lembre-se que uma parte da energia é perdida de uma forma útil para uma forma menos útil, tá? Segundo a lei da termodinâmica, tá? A primeira lei fala que tudo que eles consomem é transformado em alguma outra coisa, né? Matéria e energia são transformadas, tá? A segunda lei fala que uma parte da energia é perdida. Então, como que a gente perde? Através da respiração. Então, a produtividade primária bruta é tudo que os produtores, as plantas, produzem. Só que uma parte dessa energia é perdida. Então, o que vai para o segundo nível? Por exemplo, para os herbívoros, né? É o que a gente chama de produtividade primária líquida. Só uma parte delas, da produtividade primária bruta, segue para o segundo nível, né? Ou a chamada também assimilação líquida, né? Daí a gente também tem a produtividade secundária líquida. Então, dos herbívoros, tudo que eles consomem, uma parte é perdida, tá? E só uma parte segue para o nível seguinte, que é dos carnívoros. E assim por diante, tá certo? Isso daqui é uma regra geral, mas se a gente for estudar um ecossistema específico, a gente vai ver que pode ter mais níveis aqui. O importante é que vocês conheçam produtividade primária bruta, produtividade primária líquida e produtividade secundária líquida, tá? Esses são conceitos extremamente importantes. Daí tem a tal da energética da fonte sumidouro, né? Quando uma fonte tem excesso de produção orgânica, energia, e acaba exportando para outro ecossistema, um sumidouro. Então, por exemplo, um rio que vai formar um estuário quando desemboca em águas litorâneas. O rio é a fonte. Ele tem muita matéria orgânica, muita energia, ele exporta para a água litorânea em volta, tá? Em relação à produtividade primária, o sumidouro é que recebe energia, a gente considera a taxa de produção interna, aquilo que ele consegue produzir, mais a importação, mais o que ele recebe da fonte. Já a fonte, a gente considera produtividade primária, tudo que ela produz, menos o que acaba saindo dela em direção à fonte, tá? Então, a fonte perde produtividade primária, o sumidouro ganha produtividade primária. E daí entra o conceito de cadeia alimentar, né? Que é a sequência, olha lá que legal, a sequência de seres vivos que dependem um dos outros para alimentação. Então, a gente tem produtores de primeira ordem, que são as plantas, né? Os produtores básicos que transformam energia solar, água e nutrientes do solo em matéria. E daí os consumidores de primeira ordem, os herbívoros, vão se alimentar dos produtores. Os consumidores de segunda ordem, carnívoros, vão se alimentar dos herbívoros, ou consumidores de primeira ordem. Consumidores de terceira ordem, por exemplo, o gavião aqui de casa, né? Nossa, isso eu nunca mais vou esquecer na vida. Vão se alimentar de consumidores de segunda ordem ou mesmo de primeira ordem. Então, pode haver uma mistura muito grande entre os diferentes níveis de consumidores. E temos um terceiro nível aqui, né, que são os decompositores, né, que são os micro-organismos, que vão decompor todos esses, transformar em
nutrientes que as plantas vão absorver de novo, tá? Então, essa é a cadeia alimentar. Ela é chamada também pirâmide ecológica ou pirâmide trófica, né? Que é a sequência dos vários níveis tróficos. Lembre-se que trófico se refere a alimento, né? E que pode ser pirâmide de número, biomassa e energia. Pirâmide de número, a gente fala quanto tem de cada um, né? Então, por exemplo, eu tenho 10.000 camarões que vão alimentar 1.000 peixes, que vão alimentar 100 peixes maiores, que vão alimentar uma águia. Então, essa é uma pirâmide de números, onde que eu expresso a relação trófica através de números. Eu posso expressar a relação trófica através de biomassa, né? Onde que vai se expressar por grama por metro quadrado, ou quilocaloria por metro quadrado, ou posso expressar por energia, onde que é grama por metro quadrado por ano, então vocês veem que eu adiciono um tempo, ou quilocaloria por metro quadrado por ano. Pode ser quilo por quilômetro quadrado por mês? Pode. O que importa é que eu tenho massa, eu tenho área e eu tenho tempo. Então, eu tenho massa, área e tempo. Esta é a diferença, tá? Então, vamos voltando aqui, pirâmide de número, pirâmide de biomassa e pirâmide de energia. E esses fenômenos podem levar a dois fenômenos básicos muito, muito importantes, até para a gente estudar o efeito do ser humano sobre o meio ambiente. O fenômeno da bioacumulação e o fenômeno da biomagnificação, né? O fenômeno da bioacumulação é o mesmo indivíduo, né? Olha aqui que legal a figurinha, né? Então, com um ano, o peixinho absorveu 2 unidades de uma substância qualquer. Só que ele foi se alimentando mais ao longo do tempo. Com 2 anos, ele já tinha 4 unidades, né? Com 3 anos, já tinha 8 unidades. Então, foi se acumulando com a idade, tá? Ao longo do mesmo indivíduo. Aqui já a biomagnificação é indivíduos diferentes, né? Aqui eu tenho a planta, que absorveu um poluente qualquer. De um peixinho foi se alimentar da planta. Ele foi se alimentar de 2 unidades da planta. Ele tem 2 unidades daquele poluente. Um terceiro peixe, um segundo peixe, terceiro nível, foi se alimentar de 2 peixinhos. Então, ele ficou com 4 unidades daquele poluente. No quarto nível, contando com a planta aqui, um peixe maior foi se alimentar de 2 peixes do terceiro nível. Ele ficou com 8 unidades daquele poluente. Então, o poluente está se magnificando, ele está ficando maior ao longo da cadeia alimentar. Isso é biomagnificação. Diferentes níveis tróficos, diferentes indivíduos, tá? Isso são 2 conceitos extremamente importantes para o dia a dia da ecologia. Bom, gente, já são 9h30, tá? Então, a gente já viu uma boa parte da matéria, né? Nossa, 50 slides, tá? Essa matéria que vai passar agora é uma matéria mais recente, está mais na cabeça de vocês, tá? Como a gente combinou, até 9h30, até para não cansar tanto vocês. Se sintam totalmente à vontade para, durante a semana, entrarem em contato comigo, tirar alguma dúvida sobre a matéria, sobre a prova, ou mesmo sobre o trabalho, tá? Então, não se esqueçam que até dia 30
23h59, vocês têm que postar o trabalho lá na 13ª semana, tá? E que a partir do dia 28 até o dia 4 de maio, a prova de vocês vai estar aberta. 4 perguntas objetivas e 2 discursivas, tá? Assim que a turma inteira responder a prova, não faltar mais nenhum aluno, eu começo a corrigir, tá? Então, prometo para vocês que vai ser o mais rápido possível. Mas eu vou esperar a turma inteira. Se a turma inteira terminar dia 1º de maio, dia 1º de maio eu começo a corrigir. Se a turma inteira só terminar dia 4, eu só vou corrigir depois do dia 4. Tá certo? Os trabalhos eu vou corrigir assim que eu receber de vocês. Tá? Daí, a velocidade da nota a ser publicada vai depender basicamente de vocês. Tá certo, gente? Ô, Lucas, gostei do teu avatar, o Homer Simpson. Meu herói, Homer Simpson. Né? Gente, tudo certo? Tudo em ordem? Beleza. Alguma Meu pergunta? professor. Não, hoje foi mais tranquilo. Sim. Fala, Heloísa. Tudo certinho, Não, professor. Tá tudo certo sim, nenhuma dúvida. Tá ótimo. Então, gente, vamos lá. Sexta-feira que vem, então, não tem aula, é só prova, mas vocês têm que entregar o trabalho e não tem atividade de frequência. Hoje tem atividade de frequência, tá? Eu até coloquei um artigo meu lá para vocês lerem hoje, inclusive, tá? Se eu não me engano, foi um artigo meu. Façam atividade de frequência para ganhar frequência na aula de hoje, ganhar presença na aula de hoje, e leiam um artigo que está bem interessante. Tá bom, pessoal? Beleza, professor. Então, tudo de bom para vocês na prova, façam com calma, com tranquilidade. Como eu sugeri antes, guardem um tempo para fazer cada prova. E quando começarem aquela prova, terminem a prova, tá? Vai ser bem melhor para vocês, com toda certeza, isso eu garanto. Beleza. Tudo de bom para vocês, gente. Bom final de semana. Estudem para as provas, todas as matérias. Até lá, então. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Até. professor. Pra você também. Boa Boa noite. semana, Boa bom noite. descanso. Bom Até a descanso. próxima. Para vocês também. Até a próxima, gente.